Nosso amigo Lázaro dorme. Quinta-feira após o quarto domingo da Quaresma. A morte de Lázaro. Chamamos alguém de nosso amigo, vai meditando São Tomás, por causa dos numerosos benefícios que ele prestou a nós e é por isso que nós devemos não deixar de faltar nenhuma necessidade, estar presente. No texto está escrito que Lázaro dorme. Essa é a razão de precisarmos socorrê-lo. Aquele que é amigo torna-se um irmão no tempo da desventura. E no dizer de Santo Agostinho, ele dorme para o Senhor, mas está morto para os homens, que não o podem ressuscitar. A palavra sono, e olha que interessante, ela pode ser utilizada para significar muitas coisas. O próprio sono natural, a negligência, o sono da culpa, o repouso da contemplação ou da glória futura, e por vezes a morte, como diz São Paulo. Não queremos, irmãos, que estais na ignorância acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, com que não tem esperança. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,13. Então a morte é chamada de sono por causa da esperança da ressurreição. Olha que impressionante. Por isso costuma chamá-la de repouso desde o tempo em que Nosso Senhor morreu e ressuscitou. Deitei-me e adormeci. Está lá no Salmo 3,6. Mas vou despertá-lo, diz Nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele dá-nos a entender, Jesus dá-nos a entender que ele é tão fácil ressuscitar Lázaro do túmulo quanto despertar alguém da cama. Nada que possa surpreender, pois ele, que é Deus, quem suscita os mortos e os vivifica. Por isso disse, não vos admireis, porque virá o tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros escutarão a voz do Filho de Deus. Em terceira consideração, ele vai falar, vamos ter com ele. Brilha aqui a clemência de Deus. Enquanto os homens em estado de pecado e como mortos não podem por si mesmo ir até ele, ir até Deus, é Deus mesmo que vem até nós e que nos atrai, procedendo assim de um modo misericordiosíssimo, como aquilo que está nas Escrituras. Eu amei-te com amor eterno, por isso mantive o meu favor para contigo. Jeremias 31:3. Chegou, pois, Jesus e encontrou já 4 dias no sepulcro. Santo Agostinho, segundo Santo Agostinho, ele vai falar que esse morto há 4 dias significa o pecador retido pela morte de um pecado quádruplo, que seriam, o pecado original, o pecado contra a lei natural, o pecado atual contra a lei positiva e o pecado atual contra a lei do Evangelho e da graça. Ou também poderíamos contemplar esses 4 dias como o primeiro dia sendo o pecado do coração. Tirai de diante de meus olhos a malícia de vossos pensamentos. Então, o primeiro dia podemos contemplar como pecado do coração. O segundo dia poderíamos contemplar como pecado da língua. Nenhuma palavra má saia de vossa boca. O terceiro, o pecado das obras, sobre o qual diz Isaías, cessai de fazer o mal. E o quarto dia é o pecado dos maus hábitos. De qualquer modo que se expõe o texto, o Senhor cura por vezes os mortos de 4 dias. Isto é, os que transgridem a lei do Evangelho e estão presos no hábito do pecado. Uma santa e abençoada Quaresma.